O cheiro de madeira de abeto e cedro estava sempre no ar, um véu quente e resinoso que nem mesmo a eterna garoa de Portland, Oregon, conseguia penetrar completamente. Era um perfume que habitava a oficina de Elias no sudeste da cidade, um perfume que suavizava sua solidão. Elias, um homem na casa dos 30 e poucos anos, com o rosto curtido pelo tempo e os olhos calmos e perspicazes de um artesão, era um luthier, um construtor de violinos. Ele construía guitarras, violoncelos e, às vezes, bandolins, tratando cada pedaço de madeira com uma precisão terna raramente vista. Sua oficina, um armazém reformado, era todo o seu reino, uma confusão de aparas, ferramentas finas, corpos sonoros inacabados e volumes de teoria musical antiga que repousavam em prateleiras empoeiradas. O trabalho era seu silêncio, e o silêncio era sua arte. Nesta terça-feira à noite, no entanto, algo quebrou a habitual quietude. Não era a chuva comum de Portland, mas uma tempestade forte e implacável que transformou a cidade em uma massa cinzenta e furiosa. Elias tinha acabado de aplicar a última camada de goma laca em um violão de concerto, um processo que exigia concentração absoluta, quando um trovão fez as luzes piscarem. Ele suspirou, embrulhou cuidadosamente o violão em um pano macio e se preparou para encerrar a noite. Mas algo o impeliu para fora. Não o dever, mas uma estranha e subjacente inquietação que parecia a umidade no ar. Ele vestiu sua jaqueta de cera gasta, empurrou a pesada porta de madeira da oficina e saiu para a noite. A rua estava quase deserta. Os poucos carros pareciam rastejar pela água que caía. O olhar de Elias vagou automaticamente em direção ao rio Willamette, cujo rugido era audível, mesmo através do som da chuva. Ali, na beira do cais, que geralmente era um local popular para corredores e caiaquistas, ele viu algo que não pertencia àquele lugar. Uma figura. Uma jovem sentada na madeira molhada, com os joelhos dobrados no peito, os braços firmemente cruzados em torno de si. Suas roupas não estavam apenas encharcadas, mas eram estranhamente exóticas. Uma peça de vestuário simples e áspera, em um tom marrom desbotado, que lembrava uma espécie de uniforme. Ela não tremia tanto de frio, pensou Elias, mas de uma agitação interna muito mais profunda. Seus longos cabelos escuros estavam grudados em seu rosto pálido, e seus olhos, quando finalmente notaram os dele, estavam arregalados, cheios de uma mistura de medo, vergonha e uma desamparo quase animal. Era o olhar de um animal preso que não sabia se devia se render ou lutar. Elias se aproximou lentamente, atento para não fazer movimentos bruscos. Ele sabia instintivamente que aquela mulher era uma alma profundamente ferida. "Você está bem?" perguntou ele, sua voz surpreendentemente suave contra o rugido da tempestade. Era uma pergunta boba, ele sabia, mas era a única que lhe vinha à mente. Ela não respondeu imediatamente. Ela olhou para ele, examinando-o de sua bota arranhada ao seu cabelo despenteado, como se estivesse medindo se ele era uma ameaça. Finalmente, veio uma resposta sussurrada, quase inaudível sobre o som da água. "Você tem um telefone?" Isso era tudo. "Não. Eu preciso de ajuda?" "Não. Por favor, chame a polícia." Mas apenas a simples pergunta sobre um meio de comunicação. Elias tirou seu celular antigo do bolso interno de sua jaqueta. Ele cheirava levemente a terebintina. Ele o entregou a ela. Suas mãos tremiam tanto que ela teve dificuldade em operar as teclas. Ela discou um número, uma longa sequência de dígitos que ela aparentemente sabia de cor. Elias observou seu rosto, como uma pequena chama de esperança se acendeu em seus olhos quando a conexão foi feita. Ela falou apenas uma frase, uma palavra. "Eu fugi." Então, tão de repente quanto a conexão foi estabelecida, ela foi interrompida. A mulher,
que Elias mais tarde chamaria de Lena, encarou o display. Uma nova onda de desespero a invadiu. A esperança havia desaparecido, substituída por uma percepção fria e clara. A chamada havia sido bloqueada ou ninguém havia atendido. Ela estava sozinha. Elias pegou o telefone de volta e o guardou. A tempestade torna as linhas não confiáveis. Mentiu ele para mitigar seu desespero, embora soubesse que não era um desastre natural que encerrava aquela chamada. Ele se ajoelhou, ignorando a água fria que encharcava suas calças. Você precisa sair daqui. Você vai congelar. Ele estendeu a mão para ela. Lena hesitou, mas o frio e a exaustão eram mais fortes do que sua cautela. Ela pegou a mão dele. Quando ela se levantou, ela gemeu baixinho e recuou com o pé. Elias viu o hematoma profundo e feio em seu tornozelo, uma coloração escura que era reconhecível mesmo na noite turva. Havia outro hematoma, menor, perto de sua clavícula, meio coberto pelo tecido de seu vestido. Aquelas marcas não eram acidentais, e Elias sabia disso. Ele decidiu não fazer perguntas. Perguntas eram algemas. Em vez disso, ele disse: Eu moro logo ali na esquina. Tenho sopa quente e um forno. Lá é seco e seguro. Ele não esperou por uma resposta. Colocou gentilmente um braço em volta do ombro dela para apoiá-la e a guiou mancando para longe do cais, para longe do rio em fúria e da noite zangada. Foi um ato simples de humanidade, que havia se tornado estranho para ele há anos, uma espontaneidade que contradizia completamente sua existência cronometrada e isolada. O caminho para a oficina era curto, mas difícil. Quando abriram a pesada porta de madeira e entraram, o calor do forno pareceu envolvê-los imediatamente. O ar estava cheio do cheiro familiar da madeira, um perfume que prometia estabilidade e paciência. Lena permaneceu imóvel na porta, seus olhos percorrendo a sala, sobre as madeiras empilhadas, as ferramentas estranhas e a bancada coberta de aparas. Era como se ela estivesse medindo a segurança de cada canto para determinar se era seguro respirar ali. Elias apontou para uma pequena porta mal visível, no canto. O banheiro é ali. Eu tenho toalhas. Tire essas roupas molhadas. Eu prometo que vou esperar aqui e não vou me mover até você terminar. Ele olhou para ela com seus olhos calmos e honestos, que não mostravam nenhum traço de julgamento ou curiosidade. Ela mal assentiu. Ela não disse uma palavra de agradecimento, nenhuma explicação, nenhum nome. Em vez disso, ela se soltou dele e desapareceu atrás da porta. Por 5 longos minutos, um silêncio insuportável reinou na oficina, interrompido apenas pelo estalar do forno e pelo gotejar da chuva nas janelas. Então, finalmente, Elias ouviu o som de água corrente. Era um som pequeno e insignificante, mas parecia rasgar o silêncio tenso e trouxe um novo tipo de vida para a sala. Pela primeira vez em horas, a atmosfera na oficina não parecia mais ameaçadora, mas aberta. Quando a porta do banheiro se abriu novamente, cerca de 20 minutos depois, um sopro de vapor quente entrou na sala. Lena saiu. Ela havia deixado para trás suas roupas ásperas e molhadas. Em vez disso, ela estava vestindo a velha camisa de flanela azul de Elias, que ele havia jogado sobre a cadeira no dia anterior. Era muito grande para ela. As mangas cobriam quase suas mãos e pendia frouxamente sobre seu corpo delicado. O tecido macio e gasto contrastava fortemente com suas roupas anteriores. Naquele momento, ela parecia vulnerável e, ao mesmo tempo, estranhamente em paz, como alguém que finalmente encontrou um momento de segurança após uma longa fuga. A dor em seus olhos ainda estava lá, mas agora estava escondida sob uma fina camada de alívio. Eu vou lavar suas roupas, disse Elias baixinho. Sua voz mal era um sussurro. Ele se sentiu desajeitado, sem saber mais o que oferecer. Suas habilidades estavam no trato com a madeira.
não com almas quebradas. Ela assentiu em silêncio e afundou no velho sofá, que servia mais como apoio para plantas do que como assento. Ela dobrou os joelhos no peito e os envolveu com as mangas da camisa. Elias foi até a pequena cozinha, onde ele normalmente só fazia café, e esquentou uma lata de sopa de lentilha que ele guardava para emergências. As horas seguintes se passaram em um silêncio quase completo. Lena comeu a sopa lenta e cuidadosamente, como se não tivesse certeza se tinha o direito de comê-la inteira. Elias voltou para sua bancada. Ele tentou se concentrar no reparo de uma cadeira antiga no canto, mas fingiu não notar os soluços baixos e reprimidos que ela tentava esconder. Mas ele notou tudo: as cicatrizes finas, quase invisíveis em seus pulsos, a maneira como ela se encolhia toda vez que um carro passava lá fora, a reação de pânico quando ele acidentalmente deixou cair uma plaina. Ele não fez perguntas. Ele sabia que o silêncio, às vezes, era a maior forma de bondade. Permitir que ela fosse humana, sem ter que explicar ou justificar sua história. Quando a noite chegou, Elias ofereceu a ela sua pequena cama no canto traseiro do quarto. "Eu pego o sofá", disse ele. Ela não discordou. Ela também não disse uma palavra de agradecimento desta vez. Ela simplesmente se levantou e foi para a cama, rastejando sob o cobertor de lã áspera que ele lhe deu. Elias deitou-se no sofá, cujas molas protestaram, mas cujo desgaste ele estava acostumado há anos. Ele não adormeceu imediatamente. Em algum momento, por volta da meia-noite, um som abafado o acordou. Era um gemido contido, o som de uma alma profundamente ferida que estava desmoronando no escuro. Não eram gritos altos e dramáticos, mas sons baixos e abafados, como se ela não quisesse que o mundo, ou mesmo ele, Elias, ouvisse sua angústia. Elias não se moveu. Ele simplesmente ficou deitado, ouvindo a luta silenciosa da mulher que estava em sua cama, vestida com sua camisa. Ele sabia que não podia fazer nada, além de dar-lhe a proteção de que precisava naquela noite e a liberdade de derramar suas lágrimas. Ele finalmente adormeceu novamente, com o som de seu luto silencioso como uma estranha canção de ninar. Quando Elias acordou na manhã seguinte com a primeira luz cinzenta que entrava pela pequena janela, estava incomumente frio na oficina. Ele se sentou, com os membros doloridos. A cama no canto estava vazia. Lena havia desaparecido. Por um momento breve e agudo, Elias sentiu uma espécie de decepção, talvez até medo. Ele havia se acostumado a saber que havia outra alma na sala. Ele se levantou. A porta da oficina estava firmemente trancada, mas a pequena janela traseira estava ligeiramente aberta, o caminho que ela havia tomado. Então, ele viu. Em sua cama, dobrada ordenadamente, estava sua velha camisa de flanela azul. Em cima dela, havia um pequeno pedaço amassado de papel de embalagem que ele usava para embrulhar captadores. Nele, havia apenas uma única frase em letra trêmula, mas clara, escrita em alemão. Talvez a única língua que ela realmente dominava. "Obrigado por não me perguntar de quem eu fugi." Era uma despedida, um reconhecimento e uma confirmação, tudo em uma frase. Ela havia desaparecido na cidade que uma vez lhe permitira fugir, sem deixar vestígios, exceto pela camisa dobrada e pela percepção de que ele havia feito a coisa certa. Elias pegou a camisa, segurando o tecido macio, que ainda cheirava levemente a sabão depois do banho. Ele a desdobrou e a vestiu. A sensação do tecido era diferente agora. Carregava o peso invisível de um segredo, de um breve e intenso encontro com o desespero humano e o poder da bondade silenciosa. Ele voltou ao seu trabalho, tentando esquecer os dias anteriores. Mas Lena, a garota perdida do rio, que havia desaparecido e deixado apenas o silêncio e a gratidão, permaneceu em seus pensamentos. Ela era como uma peça musical inacabada em sua cabeça,
um som quebrado procurando uma resolução. E ele sabia, no fundo do seu coração, que aquele não era o fim da canção. Dias se transformaram em semanas. A lembrança de Lena e da camisa de flanela dobrada havia se aninhado na rotina de Elias, como uma farpa que fica profundamente sob a pele. Ele tentou se concentrar em seu trabalho. Ele lixava a madeira, afinava a tensão das cordas, ouvia o som que emanava dos corpos sonoros, buscando a perfeição na mecânica e estética de seus instrumentos. Mas toda vez que passava por sua mesa de trabalho, via a camisa de flanela, que ele não usava desde então, cuidadosamente dobrada no banquinho. Era uma âncora silenciosa que o lembrava da noite em que ele decidiu não desviar o olhar. Elias não era uma pessoa sociável. Suas poucas interações sociais limitavam-se ao comerciante de madeira, ao fornecedor de cordas e a visitas ocasionais ao seu café favorito. Este café, Seiten and Zapfen, no original, Pages and Pints, páginas e canecas, ficava em uma rua lateral mais tranquila, a cerca de 20 minutos a pé de sua oficina. Era um lugar único, meio livraria, meio aconchegante bar, administrado por uma senhora mais velha chamada Ingrid, que entendia a necessidade de silêncio de Elias e sempre lhe servia seu café forte preferido sem palavras. Em uma tarde de sexta-feira, quando o céu sobre Portland assumiu a cor do grafite molhado, Elias entrou no café. O cheiro quente de café recém-moído e papel velho o envolveu imediatamente, um aroma familiar e reconfortante. Ele olhou para o lugar habitual de Ingrid atrás do balcão, mas outra pessoa estava lá. Era Lena. Seu coração deu um salto descontrolado, tão de repente que ele quase tropeçou. Ela usava um avental preto simples sobre um suéter cinza escuro, e seus cabelos estavam presos ordenadamente em uma trança. O medo agudo e em pânico havia desaparecido de seus olhos. Eles ainda estavam cautelosos, sim, mas agora carregavam uma certa presença, uma determinação frágil. Ela não parecia mais um ser fugindo, mas sim se ancorando. Ela o viu enquanto ele se aproximava do balcão. Não houve grande surpresa, nem saudação barulhenta. Apenas um amolecimento lento e suave de suas feições, que deu a Elias a sensação de estar voltando para um lar acolhedor. "Bom dia", disse ela baixinho, sua voz mais clara do que o sussurro embargado no cais. "O que vai ser?" Elias sentiu um sorriso caloroso se espalhar por seu rosto. Um sorriso que ele não dava a ninguém há muito tempo. "Eu sabia que não era o fim", ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. Então ele disse em voz alta: "O de sempre, por favor. Forte e preto." "Ingrid me contou sobre isso", respondeu Lena, e desta vez havia um toque de malícia em sua voz. "Ela diz que você precisa dele assim para abafar o cheiro de abeto." Elias estava surpreso. Ela não apenas se lembrava dele, mas também havia coletado informações sobre sua rotina. "E o que você está fazendo aqui, Lena?" perguntou ele, dizendo seu nome em voz alta pela primeira vez. "Trabalhando", disse ela, enquanto observava o vapor da máquina de café. "Eu tinha que começar em algum lugar. Ingrid precisa de ajuda e eu precisava de algo para fazer. Algo real." Ela evitou o olhar dele, concentrando-se em servir o café. "Eu não estava no mundo há muito tempo." Elias assentiu. Ele pagou, pegou sua caneca e sentou-se à sua mesa habitual perto da janela. Nas semanas seguintes, Seiten and Zapfhene tornou-se o destino quase diário de Elias. Às vezes, ele vinha tomar um café, às vezes, procurar um livro novo, mas, na maioria das vezes, ele sabia, vinha para ver Lena. Suas interações eram curtas e discretas. Eles falavam sobre a qualidade dos grãos torrados, sobre os novos volumes de poesia nas prateleiras, e uma vez, brevemente, sobre a estrutura da madeira de bordo. Quando Elias tinha um bloco de esboços,
com desenhos para um novo braço de guitarra. Ele nunca perguntou a ela sobre o cais, as roupas molhadas ou a camisa de flanela azul. Ele nunca perguntou de quem ela estava fugindo. Ele permitiu o silêncio entre eles, sabendo que a verdadeira conversa estava acontecendo no presente, não no passado. No entanto, as feridas ainda não haviam cicatrizado. Lena frequentemente parecia distraída. Seus olhos ocasionalmente se dirigiam para a porta quando ela se abria, e um barulho alto, repentino, a fazia encolher visivelmente. Em uma terça-feira chuvosa, quando o café estava estranhamente vazio, Ingrid foi até a mesa de Elias e sussurrou: "Ela é um tesouro, Elias. Uma alma de ouro, mas tão frágil. Eu disse a ela que ela precisa enfrentar seu passado antes que possa criar raízes." Pouco depois, quando Ingrid estava na cozinha, Lena aproveitou o silêncio. Ela se inclinou sobre o balcão, sua voz diminuindo para um tom quase inaudível. "Eu cresci em uma comunidade, Elias, no Vale Silencioso, a cerca de 1 hora da cidade. Eles a chamavam de Comunidade da Pureza." Elias assentiu lentamente, dando-lhe sua atenção total e indivisa. Não havia mundo exterior lá, sem telefones, sem jornais, sem televisão. Tudo era controlado, desde as orações até as roupas. Eu não era uma pessoa para eles, mas uma propriedade. Eu nem sabia como fazer café antes de vir para cá. Ela riu brevemente, um som amargo e sem voz. "O que a fez ir embora?" perguntou Elias cautelosamente, abordando o assunto pela primeira vez. Lena fechou os olhos. "Quando fiz 18 anos, os anciãos decidiram que eu deveria me casar. Com um homem com o dobro da minha idade. Eles declararam que era meu dever de preservar a comunidade. Naquele momento, eu percebi algo. Esse não era meu dever. Era a prisão deles." Ela abriu os olhos. "Eu fugi à noite, com nada além das roupas do corpo. Descalça, pelos campos lamacentos, até chegar à rodovia. Quando te encontrei no cais, eu não estava apenas tentando me esconder da tempestade, Elias. Eu havia tentado ligar para alguém que conheci brevemente quando criança, mas eles bloquearam o número. Eu pensei que não tinha mais para onde ir." Suas palavras eram como aparas finas raspadas de um pedaço de madeira dura. Cada palavra, um pedaço de verdade que ela liberava com dificuldade. "Você não perguntou quem me deu os hematomas", disse ela, as lágrimas se acumulando em seus olhos. "Foi um supervisor que me pegou tentando ler um livro sobre astronomia em segredo. Eles punem o pecado da curiosidade. Houve uma luta quando eu fugi. Mas as piores feridas não são os hematomas, Elias. É a sensação de que você não tem permissão para ter sua própria alma." Elias ficou em silêncio. Ele pegou a caneca de café dela e a encheu novamente. Ele não precisava dizer nada. Ele entendeu que naquela noite ele não havia apenas lhe dado uma camisa, mas uma permissão temporária para ser humana novamente. No entanto, sua nova e frágil existência logo seria severamente testada. Certa tarde, enquanto Lena organizava as estantes de livros, um homem de terno e gravata entrou no café, um funcionário da administração municipal, responsável por inspecionar os regulamentos de saúde e segurança. Ele tinha uma aura arrogante e autoritária, e imediatamente começou a examinar meticulosamente cada detalhe da loja. "Os documentos estão incompletos. Esses cabos não estão de acordo com os regulamentos. O certificado de proteção contra incêndio está vencido há 2 semanas. Receio que tenhamos que impor uma multa e considerar um fechamento temporário", declarou o funcionário em voz alta. A situação foi um gatilho para Lena. O tom autoritário, as roupas, a autoridade, o controle. Tudo a lembrava dos supervisores de sua antiga comunidade. Seus olhos se arregalaram. Sua respiração ficou superficial e rápida. Ela congelou. Os livros que ela segurava caíram no chão
com um baque surdo. Ela afundou contra a prateleira, suas mãos se apertaram, e ela começou a chorar baixinho e descontroladamente. Elias, que estava sentado em um canto, anotando esboços para um novo instrumento, viu o pânico em seus olhos. Ele sabia que a conversa com o funcionário não a alcançava mais. Ele tinha que agir rápido. Ele se levantou, passou calmamente pelo funcionário atônito e foi diretamente até Lena, sem tocá-la. Ele tirou do bolso da calça um pequeno pedaço de sândalo cuidadosamente esculpido que ele frequentemente carregava. Uma minúscula andorinha perfeitamente formada que ele havia esculpido anos antes. Ele a colocou suavemente na estante de livros, bem na frente dos olhos dela. Lena, disse ele baixinho, sua voz calma e firme, como o zumbido de uma corda esticada. Olhe para a madeira. Abeto. Cheire. Ele não a forçou a falar, mas forçou seus sentidos a se aterem. O sândalo exalava seu aroma rico e terroso, que contrastava com o cheiro de papel e café. Lena olhou fixamente para a andorinha, seus olhos seguindo o grão da madeira, a fina escultura das asas. Lentamente, sua respiração em pânico começou a se acalmar. Suas mãos relaxaram, e as lágrimas que ela havia segurado agora fluíam sem restrições. O funcionário, irritado com aquela interrupção inesperada, resmungou algo sobre comportamento não profissional e deu meia volta. Ingrid correu para cuidar de Lena depois que o funcionário se foi. "O que você fez?" perguntou Ingrid a Elias baixinho mais tarde. "Eu dei a ela algo real para segurar", disse Elias. Algo que ela podia sentir e cheirar, que não era o medo dela. O medo é um pensamento. A madeira é um fato. A partir daquele dia, Lena começou a se envolver ativamente em sua cura. Ela não era mais apenas uma sobrevivente. Ela se tornou uma criadora. Ela começou a otimizar o café. Ela não apenas organizou os livros, ela criou sessões temáticas, escrevendo citações de obras de pensadores como Goethe e Schiller em pequenas placas de madeira e pendurando-as nas prateleiras, o único conhecimento que lhe foi permitido na infância. Ela descobriu seu talento para a decoração e para a criação de uma atmosfera acolhedora. Elias a observava com orgulho silencioso. Ele percebeu que, ao lhe dar refúgio, também havia dado uma nova direção à sua própria vida. Ele não era mais apenas o luthier que se escondia em sua oficina. Ele era uma testemunha silenciosa da ressurreição de Lena. Lena manteve a andorinha de sândalo, o pequeno presente de aterramento. Ela frequentemente a colocava no bolso de seu avental. Era uma lembrança constante de que a liberdade estava nos detalhes e que a arma mais forte contra o medo não era a fuga, mas o fato simples e imutável do presente. Ela estava no processo de libertar sua própria alma da prisão do passado. Mas o destino ainda tinha mais um teste reservado para Lena e para o café. A ameaça que pairava sobre Zeiten-Zapfhähne nas semanas anteriores logo se manifestou em uma crise concreta. Apenas 3 quarteirões de distância, uma grande e brilhante rede de cafeterias abriu, reduzindo agressivamente seus preços e roubando os clientes regulares do pequeno café independente. O ar em Zeiten-Zapfhähne não estava mais apenas cheio de aroma de café, mas também de preocupação. Ingrid, a proprietária, uma mulher enérgica, cujo rosto, no entanto, agora mostrava a fadiga da luta, aconselhou-se com Lena em uma noite. "Eu não sei o que fazer, meu tesouro", disse Ingrid com um suspiro, olhando para as mesas vazias. "Não podemos competir com os preços e a aparência chique deles. Talvez eu tenha que fechar as portas." Para Lena, essa notícia era mais do que apenas a perda de um emprego. Zeiten-Zapfhähne tinha sido sua primeira âncora no mundo após sua fuga, sua prova de existência. A ideia de perder este lugar despertou nela uma determinação que Elias nunca tinha visto. Uma recusa calma, mas firme,
de se render novamente à perda e à capitulação. Não podemos permitir isso, disse Lena firmemente. Ela foi até a mesa habitual de Elias, onde ele estava refinando um esboço para o cabeçote de um bandolim. Ele viu seus olhos brilharem, não de pânico, mas de uma vontade ardente. Elias, disse ela, sem rodeios. O café está em perigo. Não podemos tentar ser melhores do que a rede. Temos que ser diferentes. Temos que ser reais. Temos que mostrar que este é um lugar com alma. Ela se inclinou sobre a mesa, sua ideia jorrando dela. Seus instrumentos, continuou ela. A maneira como você trata a madeira. A paciência com que você dá significado a cada detalhe. É isso que Portland quer. Não balcões de plástico e fast food. Temos que transformar Saiten and Zapfene em uma obra-prima de madeira e livros. Precisamos de suas mãos, Elias. Precisamos de sua madeira de abeto. Elias ficou surpreso com sua audácia e sua abordagem direta. Ela geralmente evitava pedir ajuda. Mas aquilo não era apenas sobre o café. Era sobre a vida recém-conquistada de Lena. Ele viu a conexão. O café era o novo corpo sonoro dela, e ele a ajudaria a afiná-lo. O que exatamente você tem em mente? Perguntou Elias, pondo o lápis de lado. Um sentimento caloroso se espalhou em seu peito. Ele se sentiu necessário, e não apenas como um artesão, mas como um parceiro. Lena começou a esboçar. Um balcão curvo que imitava a forma de um livro aberto. Prateleiras moldadas como galhos, e um pequeno palco elevado no canto que ele deveria construir para apresentações acústicas. Eles conversaram por horas, suas ideias se fundindo, até que Ingrid finalmente deu sua total aprovação com os olhos marejados. Eu só tenho uma pequena economia restante, disse Ingrid, mas eu confio em vocês. Façam disso o que deveria ser. As 2 semanas seguintes se tornaram um período intenso de colaboração que dissolveu completamente a solidão habitual de Elias. Elias fechou sua oficina de instrumentos durante a duração do projeto. Ele passava os dias no café, cercado pelo cheiro de madeira de abeto e bordo que ele havia trazido. Lena o ajudava, esvaziando estantes, lixando bordas e segurando parafusos. Eles não falavam mais apenas sobre livros e café. Eles falavam sobre o artesanato. Elias explicou a ela o significado do grão da madeira, como a madeira de abeto era essencial para o som do tampo de uma guitarra, enquanto o bordo proporcionava a clareza dos lados. Lena, por sua vez, contou a ele sobre a beleza da estrutura de um poema, sobre a necessidade de equilíbrio entre as palavras, exatamente como nos feixes de um corpo sonoro. Eles descobriram que suas respectivas artes, construção de instrumentos musicais e literatura, compartilhavam o mesmo núcleo, a necessidade de precisão, paciência e alma. Certa noite, enquanto Elias estava esculpindo o canto arredondado do balcão, Lena perguntou baixinho: "Não parece estranho construir algo tão sólido, tão permanente?" Elias fez uma pausa. "Eu construo coisas destinadas a soar por séculos. Mas aprendi que a verdadeira permanência não está no material, Lena. Está na intenção. Este café não será salvo porque a madeira é bonita. Será salvo porque significa algo para você e para Ingrid. É um ato de perseverança." Lena assentiu. A comunidade da qual eu fugi construiu tudo em permanência, em regras que nunca quebram. Mas era uma permanência sem amor. Agora, estou construindo minha permanência a partir da liberdade e da escolha. Ela sorriu para Elias, e foi o primeiro sorriso verdadeiramente ininterrupto que ele já tinha visto nela. Era um sorriso de autoempoderamento. O resultado do trabalho deles foi de tirar o fôlego. O novo balcão de cerejeira quente e polida serpenteava elegantemente pela sala, e as prateleiras que Elias havia integrado nas paredes como obras de arte pareciam apresentar os livros de forma proeminente.
O pequeno palco no canto foi equipado com um fundo de nogueira escura que refletia o som perfeitamente. Seiten en Zapfhähne não era mais apenas um café. Era um refúgio para estetas, um monumento ao artesanato. No dia da reabertura, os moradores de Portland afluíram ao café. Eles não estavam apenas impressionados com a beleza da madeira, mas também com o calor que Lena irradiava ao servir o café aos clientes. Ela falava com entusiasmo discreto sobre a história da madeira e como ela havia sido escolhida especificamente para este lugar. No final da noite, quando as luzes estavam fracas, Ingrid chamou Lena de lado. "Eu sou velha, meu tesouro", disse Ingrid, "e eu vi a chama em você, a paixão por este lugar. Ele é seu agora." Ela entregou a Lena um envelope que continha as chaves e um certificado autenticado que garantia a Lena uma participação no café. Os olhos de Lena se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de gratidão avassaladora e alegria incrédula. Elias observou isso à distância. Ele esperou até que Ingrid se fosse. Ele se aproximou de Lena, que ainda agarrava as chaves na mão. "Parabéns, proprietária", disse ele. Lena olhou para ele, seus olhos agora completamente curados. "Você tornou isso possível", sussurrou ela. "Você me deu o espaço para agir em primeiro lugar." Elias balançou a cabeça. "Eu apenas forneci a madeira." Ele lhe entregou um pequeno broche esculpido que ele havia terminado secretamente nos últimos dias. Era um broche estilizado de águia, esculpido em um pedaço da melhor madeira de abeto que ele havia usado para o novo balcão. Um símbolo de ascensão e do ar. "Eu fiz para você", explicou Elias, "como um sinal de liberdade. É da madeira que forma nosso novo fundamento." Lena pegou o broche, seus dedos acariciando as asas finas, quase transparentes. Ela sorriu. Um sorriso que poderia afastar a escuridão de 1000 dias de chuva. "Você me salvou, Elias", disse ela baixinho. Elias se aproximou, superando a distância que eles mantiveram entre si por tanto tempo. Ele colocou a mão suavemente no ombro dela. "Não, Lena", ele a corrigiu. "Você se salvou. Eu apenas lhe mostrei a porta, e desta vez você decidiu não fugir. Você decidiu ficar e construir algo novo." Naquele momento, enquanto a luz dos postes de rua caía sobre a madeira recém-polida através da janela, ambos sentiram uma conexão mais profunda do que o amor romântico. Era o reconhecimento silencioso de duas almas que haviam vivido em sua própria prisão e agora estavam aprendendo a moldar a liberdade juntas. Elias encontrou inspiração para sua arte na resistência de Lena, e Lena encontrou permissão para confiar novamente na bondade de Elias. A verdade frágil era que uma vida após a perda podia ser reconstruída, não pelo esquecimento, mas pela construção. A camisa de flanela lhe havia dado refúgio, mas a madeira de abeto lhe havia dado um lar. Se esta história sobre o poder da bondade e o renascimento da esperança tocou seu coração, lembre-se. Às vezes, a maior ajuda é não fazer perguntas, mas simplesmente oferecer um lugar seguro. As paredes mais difíceis que temos que derrubar são as que construímos para nós mesmos. A coragem de Lena te inspirou? Você acredita que um único ato de altruísmo pode mudar uma vida inteira? Compartilhe seus pensamentos abaixo nos comentários. Suas palavras podem ser a luz que alguém precisa hoje à noite. Por favor, não se esqueça de curtir esta postagem, assinar nosso canal para não perder mais histórias de cura e humanidade, e compartilhar este vídeo com alguém que possa precisar de uma pequena dose de esperança hoje. Agradecemos seu apoio. Se houver alguma parte específica que você gostaria de revisar, ou se precisar de mais alguma tradução ou assistência com este texto, por favor, me diga.